Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Hoje à noite, a palavra de Deus nos Salmo 2, 8 e Marcos 10, 14 a 15. Salmos 2, 8. Eu vou ler. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Amém. E Marcos 10, 14 a 15. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: deixa vir a mim os pequenos, não os embranceis, porque teis é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Amém. Amém. Minha família mora no Brasil há 3 anos, 10 meses, 16 dias, 9 horas. Meus filhos já têm sotaque de São Paulo. Às vezes também sinto que não sou coreano, mas brasileiro. Eu gosto de abraçar e eu gosto de beijar. Mas agora não posso. É triste. Em geral, os coreanos não se abraçam ou beijam quando se cumprimentam. A propósito, eu gosto de abraçar e beijar. Talvez eu já sentia no Brasil desde que morava na Coreia. Eu tenho uma pergunta a você. Gosta do ritmo do samba? Você gosta? Eu sou coreano, então não é fácil entender o ritmo do samba e dança. A maioria dos brasileiros nas ruas parece capaz de dançar ao ritmo do samba. Eu acho que seria difícil ser um brasileiro completo para entender essa cultura. Ritmo e dança. Eu também quero dançar bem, mas não posso. Acho. Estamos passando pelo período do carnaval na semana passada. Nas ruas estavam cheias de pessoas com garrafas, maquiagem colorida e roupas coloridas. Durante a noite, as pessoas curtem o desfile. Não tem carnaval na Coreia. Eu só conhecia por notícias sobre carnaval do Rio de Janeiro, do noticiário da TV. O carnaval é um festival de significado para desfrutar o maior prazer carnaval antes da quaresma, a quarentena, né? Que lembrar a morte e a ressurreição
de Jesus. Está certo? Né? Não se usa essa palavra da Igreja Presbiteriana Brasil, mas a Quaresma é observada na Igreja Católica Romana e em alguma igreja evangélica para todos os membros, toda a igreja. Tanto quanto possível, esse período exige moderação e piedade. Quando a Igreja Católica da Europa entrou nessa terra sul-americana, o Carnaval foi um período de liberdade temporária para a classe dominante antes da Quaresma. Né? A propósito, acho que os brasileiros são como pessoas que gostam de festivais e descansar. Os coreanos têm 3 a 5 dias de férias por um ano. Só 3 a 5. Durante todo o ano, o povo coreano trabalha como um louco. Os alunos do ensino médio vão para a escola às 6 da manhã e voltam para casa depois das 23 horas. É verdade. Agora também, os trabalhadores de escritório costumam trabalhar às 8 horas da manhã, geralmente trabalham até às 7 horas da noite. Há alguns anos, os coreanos vão para a escola e vão trabalhar aos sábados. Vivem muito ocupados. Então, não descansam corretamente. Eles pensam que a pessoa ao lado deles é sempre uma concorrente, não um amigo. Que isso? Né? Seu lado? Seu lado. Quando eu estava no ensino médio, disseram-me que se eu fosse dormir por 3 horas, eu entraria na faculdade e se eu fosse dormir por 4 horas, eu faltaria. Na verdade, eu tive que estudar assim. No entanto, no Brasil costuma viver o oposto da Coreia. Tirar algumas semanas de folga é uma questão normal no Brasil. Lembro-me de 2 anos atrás, 3 anos atrás, que os pais de alunos estavam protestando contra a escola. Quando o Brasil teve uma partida com outro país na Copa do Mundo. E quando disseram que os alunos iriam para a aula, protestaram como podiam. Afinal,
os alunos não foram à escola naquele dia. Na Coreia, teria sido a situação oposta. Na verdade, fiquei um pouco surpreso. Não há culto na igreja no Natal. Os membros da igreja já haviam saído de férias e ninguém poderia ir à igreja. Na Coreia, o culto é realizado na noite de 29 de dezembro e também na manhã de 25. Na noite do dia 24, a igreja inteira vem à igreja e se apresentar para comemorar o aniversário de Jesus. No Brasil, sinto que a temporada de férias que começa em dezembro se estende ao carnaval, né? A propósito, eu sou quase brasileiro, então eu gosto muito dessa cultura. É bom, é bom para mim. Eu estava muito ocupado na Coreia para passar meu tempo com minha família. Viajar com minha família também não foi fácil. Agora minha família está vivendo feliz na terra do Brasil com os brasileiros. Eu moro na terra que é a mais distante da Coreia. De fato, o Brasil é o fim da terra para os coreanos. Talvez a diferença entre minha vida na Coreia e minha vida no Brasil se deva a essa distância física e a enormes diferenças culturais. Realmente, onde é o fim da terra? Onde é o fim da terra? A passagem de hoje é um salmo que nos lembra a cerimônia de coroação e um rei na dinastia israelita. Dos versículos 1 a 3, parece que a situação deste país estava sofrendo com os países vizinhos. Mas Deus envia um rei nessa situação. Ele deu a ele as palavras do versículo 8. Fez-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. O imperativo de pedir, peça, significa que você pode receber tudo o que pedir. Deus dá a quem pede. Vamos ler Mateus 7, 7 a 11. Você? Dá. Pedi e dá-se-vos-á, buscai a achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que
pede, recebe. O que busca, encontrar. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir uma peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quando mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pediram, não é? É certinho. O que você está pedindo agora para Deus? Você recebeu tudo o que pediu? Aparentemente, a Bíblia diz que seria dado quando solicitado, mas de não o recebeu ainda. Vamos ler juntos, Mateus 6, 33. Busca, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Ele disse que dará, mas não recebemos porque não pedimos de acordo com a vontade de Deus. O que você está pedindo agora? Você pede dinheiro a Deus? Boa saúde? Você quer que seus filhos tenham sucesso? Você procura honra? A Bíblia já nos disse que essas são coisas mundanas. Contudo, em muitos casos ainda oramos, pedimos respostas a Deus e não perguntamos onde está a vontade de Deus. Só peço o que quero. Só peço o que quero. Às vezes, o dinheiro pode ser uma maldição, não uma benção. Muito dinheiro nos deixa orgulhosa e nos afasta de Deus. Às vezes, a ideia de ser saudável, meus próprios planos, meu sonho, desperdiça meu tempo e usa meu corpo em vão. Em vez disso, Paulo nos dá a resposta ao contrário. 2 Coríntios 12, 9 a 10. Então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder te aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo.
pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Deus, porque quando sou fraco, então é que sou forte. O que você está procurando de Deus agora? Você está buscando o reino e a justiça de Deus? A resposta de Deus já está sendo dada para nós. Nós nem sempre a reconhecemos. Existem 3 respostas de Deus. Primeira, sim. Segunda, não. Terceira é esperar. Se você pedir algo que corresponda ao coração de Deus, você terá imediatamente. No entanto, se você pedir o oposto da mente de Deus, a resposta será não. E às vezes, quando esse não é o melhor momento para receber a bênção, ele disse: espera. Espera. Que respostas de Deus você está recebendo agora? Em muitos casos, você é frequentemente respondido. Você se sente aflito? Então, devemos confiar em Deus, que finalmente nos dá o melhor. Vem de mim, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Para o rei que pediu a Deus, e que Deus havia dado muitas nações como herança, ele prometeu que seria sua prosperidade até os confins da terra. Aqui, das nações não significa dali sobre soberania para sempre. De fato, isso significa que Deus será o mestre do rei, o mestre dos israelitas, e governará a nação diretamente. Isso significa que Deus é responsável pela vida confiada a Deus. É o limite de posse. É até os confins da terra. Onde fica o fim da terra? Onde você esteve? O ponto final do espaço físico que quero visitar agora é a Antártica. Né? Eu gostaria de morar na América do Sul e ir para a Antártica algum dia. Quero, sinceramente.
A propósito, onde está o fim da terra para o significado espiritual? Leia Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A Bíblia diz que uma pessoa mansa recebe a terra como herança. A terra que não é simplesmente terra. A terra fala da vida em que ele vive. O raio da vida também inclui relações humanas. Uma pessoa gentil pode formar um relacionamento com outra pessoa. Algum quer ficar com algum que está com raiva. Você quer estar com raiva? Não. Pense nisso. Como as pessoas ao seu redor estão se relacionando umas com as outras. Talvez não seja manso. Afinal, o fim da terra, como a Bíblia disse, é toda a minha vida. Em vez de lugar distante, a terra que hoje eu vivo. Santo André, né? É na verdade o fim da terra que Deus nos enviou. Santo André é, na verdade, o fim da terra que Deus nos enviou. Amém? Eu tenho um impacto direto nas pessoas no Iraque agora? Não. Isso afeta as pessoas que vivem na Coreia do Norte agora? Não, eu tenho a influência mais direta sobre a pessoa ao meu lado. Que tipo de pessoa eu sou para a pessoa ao meu lado? Pergunte à pessoa ao seu lado. Agora pergunte, com licença, quem sou eu para você? Quem sou eu para você? Sou uma boa influência sobre você? Pense em nossa igreja. Como é a nossa igreja para seus vizinhos? Como é a nossa igreja nesta cidade? Nossa igreja tem uma boa influência sobre a cidade. O poder do Evangelho. Nessa igreja está aqui para que as pessoas estejam experimentando o reino de Deus na terra. Onde está o reino de Deus? Onde está o reino de Deus? Onde o Evangelho de Marcos disse que o reino de Deus existe. O reino de Deus é o reino afetado pelo governo de Deus. Jesus disse que você não pode entrar no reino de Deus
a menos que esteja grávida. Você quer receber o reino de Deus como uma criança? Você quer? Recebe? Porque Jesus disse que não podemos possuir o reino de Deus a menos que sejamos como crianças. Crianças pequenas não contam como adultos. Eles dizem e fazem o que bem. Jesus quer que tenhamos o reino de Deus puramente, puramente. Qual comida você gosta? Gosto de quase toda a comida brasileira. Eu pergunto de novo, como você sabe que a comida é deliciosa? Como você sabe que a comida é deliciosa? Hã? É? Sim, sim. Você experimentou a comida, né? Então, experimentei o gosto. Então, eu sei. Se sim, eu pergunto novamente. Você está experimentando o reino de Deus agora, aqui, presente? Uma pessoa que não experimentou o reino de Deus pode morrer e ir para o céu? É? O que esse país significa para aquele que nunca viveram no reino de Deus? Você quer viver em um país onde não a doença mais e não embeleça? Essa vida após a morte não é diferente do que outras religiões. Islamismo, budismo, hinduísmo, dizem também. O reino de Deus que os cristãos devem desfrutar, deve ser experimentado nessa terra. Nessa terra. Somente aquele que viveram uma vida seguindo a palavra de Deus, tomando decisões, falando, agindo diariamente, conhecerão o reino de Deus adequadamente. Você já experimentou o reino de Deus hoje? Você já experimentou a alegria de viver com o Espírito Santo? Estou trabalhando na Cracolândia com o nome de Projeto O Reino de Deus. Você sabe porque trabalhamos com este nome. Eu quero que as pessoas lá experimentem o reino de Deus. Queremos que os voluntários deste ministério experimentem o reino de Deus. E queremos
que essa terra seja transformada no reino de Deus. Onde você está agora? Você vive enquanto desfruta do reino de Deus na terra que lhe foi dada? Você mora com sua família, seus vizinhos, membros de sua igreja e experimentando o reino de Deus agora? Eu pergunto a todos vocês, experimente o reino de Deus hoje. Vamos orar juntos. Querido Deus, obrigado por essa oportunidade de adoração. Ajude-nos a viver o Evangelho nessa terra em que estamos. Perdoe-nos pelos pecados em que nossas vidas diárias não tinham nada a ver com Jesus. Que minha família e minha igreja vivam igrejas que vivem o Evangelho de Jesus. Sem Jesus, não somos nada. Que nossas decisões e ações sigam a vontade de Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar a esse Deus que reina em nós e que nos chama para viver o Evangelho do Reino de Deus hoje, aqui nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Reina em mim, sobre os meus sonhos, sobre as minhas paixões, sobre os meus pensamentos, em nome do Senhor Jesus. Sobre as montanhas e o
Vamos orar. Pai querido, reina em nossas vidas, reina, ó Pai, em nossos corações, reina, ó Pai, em nossa casa, em nossa família, reina, ó Deus, sobre essa terra que está sob perturbação, ó Pai, sobre essa terra que está passando tempos de incerteza, ó Deus, sobre essa terra que está vivendo momentos angustiantes, ó Pai, mas que o Senhor seja a nossa certeza, Senhor seja a nossa convicção, Senhor seja, ó Pai, a mudança do nosso coração, ó Deus, e que possamos ouvir o Teu chamado, e que possamos clamar também, ó Deus, pedindo: Pai, dê-nos as nações e as extremidades da terra por nossa possessão, ó Pai. Ó Deus, Pai querido, que em nome do Senhor Jesus possamos clamar, possamos, ó Deus, buscar, possamos, ó Pai, sermos direcionados por Ti, aonde o Senhor quer nos usar como missionários e missionárias do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, aqui nesse lugar e fora, ó Deus, que o Teu nome seja glorificado e exaltado, e que o Senhor venha reinar em nossos corações, em nossas famílias e em nossas casas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça do eterno Deus e Pai, Salvador, Transformador, aquele que veio para nos moldar e nos mudar através de Cristo Jesus, e que a doce e plena comunhão do Espírito Santo, que é poder para anunciarmos a verdade de salvação a todos sobre a face da terra, e seja com todos vós, e com todos vós permaneçam hoje e para todos sempre. Amém, ó Pai.